Fala pessoal da produção, tudo beleza? Vamos começar aqui com a nossa segunda aula online, Quality Function Deployment, desdobramento da função da qualidade. O que nós vamos ver hoje? A introdução, os conceitos principais relacionados ao tema, técnica de investigação, o desdobramento da função da voz do cliente, que é a essência do desdobramento da função da qualidade. Então vamos para a nossa introdução. Quem aqui conhece essa figura? Essa figura, essa pirâmide, é uma figura muito clássica, que é a pirâmide de necessidade de Maslow. E por que eu estou falando aqui em necessidade, desejos e expectativas? Que quando a gente vai analisar, fazer o desdobramento da função da qualidade, entender como que são, como que nós podemos identificar as características do produto que vão melhor atender o nosso cliente, nós temos que começar a entender essas questões de necessidade, desejo e expectativa. A necessidade, ela é a premissa, de todo desenvolvimento de produto. Eu já enchi a paciência de vocês no Engenharia de Produto 1 e agora Engenharia de Produto 2, vou continuar falando disso. A necessidade, ela pode partir, com o exemplo que eu vou trabalhar com vocês agora, de uma necessidade fisiológica. Nós temos ali fisiológica, segurança, amor, relacionamento, estima, realização pessoal, com essas características. Mas vamos partir, quer dizer, da fisiológica. Então, eu tenho a necessidade de comer. Eu posso comer uma infinidade de coisas. Eu posso comer alface, verduras, legumes, tubérculos, carnes, peixe, etc. e tal. Então, isso me satisfaz fisiologicamente. Mas aí, na hora que eu pego, e vou partir para uma outra necessidade, aí eu pego aí a gente parte para o desejo. O que é o meu desejo? Eu tenho essa necessidade, eu consigo satisfazer essa necessidade fisiológica de me alimentar, de comer, mas aí eu parto para o desejo. Eu não quero comer uma folha de alface, não quero comer um sanduíche natural, eu quero comer feijoada, porque feijoada é bom pra caramba. Então parte para o quê? Para o desejo. Esse desejo está relacionado, a outras características aí da nossa pirâmide. E aí eu coloquei mais uma coisa, eu posso comer uma infinidade de feijoadas. Vocês concordam comigo? Eu posso comer uma feijoada, a feijoada é feijoada. Tem gente que faz até feijoada vegetariana. Então o desejo de comer feijoada pode ser atendido. Só que aí a gente parte para a expectativa. Qual que é a expectativa da minha sensação ao comer a feijoada? O que eu espero, ao comer essa feijoada, da minha sensação, como eu vou me sentir. Então aí eu coloquei essa outra figurinha aqui, que é lembrando, comida de mãe. Todo mundo aí, eu imagino que deve estar longe de casa, então deve sentir muita saudade, tal como eu, da comida da mãe. A comida da mãe é espetacular. Então, tá até água na boca. Então, como que é? A gente tem os alimentos, a gente sabe o que a gente quer comer, qual que é o nosso desejo de comer, mas aí vem a nossa expectativa no relacionamento, com a sensação que aquele produto vai trazer pra gente. Então, a sensação da comida da mãe, amor, relacionamento, estima, e aí a realização dessas necessidades. E aí a gente parte para quê? Para o entendimento dessa necessidade. Outros exemplos que a gente pode trabalhar, o futebol. Chega o final de semana, o cara quer assistir um futebol, quer tomar uma cervejinha. Então, a necessidade dele, é uma necessidade de se entreter. O desejo dele é assistir, ele pode se entreter com várias coisas, mas qual que é o desejo dele? Ele quer se entreter com o futebol. O futebol, ele vai se entreter com vários jogos, mas de um time específico. Vai tomar uma cervejinha. Qual tipo de cerveja que ele quer? Ele tem a necessidade fisiológica de tomar um líquido, de se hidratar. Ou de ficar... outras necessidades aí. Aí ele tem o desejo. Então ele vai pegar a marca preferida de cerveja dele. Qual que é a expectativa? Que o jogo seja bom. Que o time dele vença. É a expectativa, a emoção que ele está relacionado a isso. Que a cerveja esteja geladinha. Por exemplo, mulher. Sei que existem mulheres que não querem casar, mas muitas mulheres querem casar. Então a necessidade é o quê? Ela tem uma necessidade de amor, de relacionamento, que ela quer dividir esse momento com as pessoas. Então ela tem o desejo de que se casar na igreja, ou se casar com uma festa, ter uma aliança bonita, um vestido bonito. E a expectativa? A expectativa de como que vai ocorrer, qual que é a sensação de como vai acontecer todo aquele evento.
Então, o que que é? Nós temos que entender isso, e uma maneira de traduzir essas expectativas, esses desejos, né, essa necessidade do cliente, veio, né, com a ideia desse japonês aqui, que o Akao hoje, né, do Quality Function Deployment, né, esse livro de 88, e que as principais dificuldades para o desenvolvimento, né, que identificadas por Akao, né, na década de 70, foi a falta de clareza na determinação da qualidade do projeto, do produto. E também a compreensão, né, eles conseguiram compreender a impossibilidade de instruir uma linha de produção quanto aos pontos prioritários do projeto que vão atender melhor ao cliente quando o produto entra para ser fabricado. Então, como que a gente pega e sai, né, desse produto, né, dessa ideia que o cliente tem, o que o cliente deseja, para o produto a ser fabricado? Então, nós temos o quê? Que a característica, né, do PDP, do Processo de Desenvolvimento de Produto, é o uso intensivo das informações. A identificação da necessidade, né, de decisões com implicações significativas nas etapas posteriores. Lembra quando a gente fez aquele desenho do gráfico de desenvolvimento de produto? Então, na hora que você está na parte de projeto de produto, 85% dos custos estão ali. Por quê? É o uso intensivo de informações e decisões. Essas decisões vão impactar em todo o processo de desenvolvimento, até o lançamento, continuidade, que vai ser o sucesso do produto, vai ser essas informações trabalhadas no início. Então a gente pode ver que a necessidade do cliente é um labirinto que a gente tem que conseguir chegar no produto final. Então, para isso, o que? A gente tem a concepção do processo de produto, desenvolvimento de produto vigente, naquela época dos anos 70, nas empresas japonesas, era sequencial. Quais são as consequências de uma concepção sequencial? Você tem cliente, o marketing, a engenharia do produto, a engenharia de processo e a produção. Com isso, o que acontecia? Você tinha uma visão parcial e especializada, então você não tinha uma visão do todo. Os dados e as informações eram restritos. Se vocês bem lembram de engenharia do produto 1, então não era o gerente de projeto que tinha informação, era os stakeholders, eram os gerentes de maior escalão. E eles restringiam as informações. O gerente de projeto não conseguia, o gerente de projeto e produto não conseguia desenvolver as características necessárias. Os dados para o processo decisório também eram parciais. E as decisões eram extremamente fragmentadas entre os departamentos. Com, né, um processo de desenvolvimento de produto mais evoluído, que a gente já viu, que é a engenharia simultânea, o Quality Function Deployment, o QFD, ele proporciona para a gente uma visão total do projeto, de como é o produto final, como a ideia global. Vocês viram isso já em engenharia do produto 1. Dados e informações divididos, socializados com todas as áreas. Dados para o processo decisório priorizadas e ordenadas. E decisões condensadas, participação gera compromisso. A gente já viu isso também. Então, o QFD ele proporciona para a gente uma ideia da necessidade do cliente e os rumos que a gente tem que seguir até o produto final. Então, como que nós vamos, né, entender o conceito do QFD? O conceito do QFD ele está relacionado a ouvir o que os clientes dizem, a voz do cliente, né? O VOC, ou a Voice of Client. Descobrir exatamente o que eles querem e utilizar um sistema lógico para determinar a melhor forma de satisfazer as necessidades do cliente, usando os recursos que a sua empresa tem. Então, o que nós vamos ver? Como que nós vamos buscar isso? Então, como que nós vamos identificar essas necessidades dos clientes? Nós vamos usar magia, jogar carta, vai pedir para aquele povo da Copa, né, para papagaio, agora tem papagaio que faz isso. Então o que? Nós vamos fazer uma magia? Não, nós vamos usar um processo lógico e científico, né? Então nós vamos fazer o que? Várias perguntas para ouvir a voz do cliente. Então qual é o segmento do mercado-alvo, público-alvo? Isso é muito importante. Engenharia do Produto 1, nós fizemos lá nosso projeto informacional e nosso planejamento estratégico do produto, como que nós conseguimos identificar isso. Qual será o tamanho da amostra? Ué, se você vai fazer perguntas, se você quer expressar o comportamento determinado do seu cliente, então você tem que ter uma amostra representativa para isso. Como as pessoas serão selecionadas? Qual técnica, né, que vai auxiliar o QFD nós vamos utilizar para obter essas informações? Nós temos várias técnicas.
né? Nós podemos fazer entrevistas individuais, grupo focal de 8 a 12 pessoas, uma observação direta do comportamento do cliente ao usar ou escolher um produto. Então você oferece para ele vários produtos ali similares ao que você quer trabalhar e vê a forma como eles utilizam. Uma análise documental, por exemplo, índice de reclamações, documentação interna da empresa, conhecimento e experiências pessoais também vale. Você experimentar ser o cliente, vai lá e usa o produto, vê qual seria a dificuldade, né? Ou a facilidade, os benefícios que esse produto pode trazer para você. Um treinamento especializado no desenvolvimento de uma determinada tecnologia, ou análise de concorrentes, que é o famoso benchmarking, que a gente pode fazer também. Com isso, né, a gente parte para as técnicas de investigação. Nessas técnicas de investigação, eu tenho um exemplo muito bom, né, que veio dos meus queridos amigos e professores Carlos Sanches e Carlos Henrique, que é do CSI. Quem já assistiu o CSI, eu gosto muito também de assistir, vê que a equipe deles não é uma pessoa só que faz isso, não é uma pessoa só que toma decisão, não é uma pessoa só que escolhe o que vai fazer. Então eles têm o que? Várias pessoas, cada um tem uma especialidade, né, que vai contribuir para a identificação da situação, que é o que, né? É um crime. E esse crime serão solucionados porque à medida que a soma das partes, dos talentos individuais, né, eles trabalhando como um grupo para conseguir chegar na solução desse crime. Então nós temos o quê? Que a ciência forense ela é interdisciplinar, envolve várias áreas de conhecimento, até física, biologia, química, matemática, com o objetivo de dar suporte à investigação e à justiça civil e criminal. Então, para o desenvolvimento do produto, nós vamos ter o quê? Uma equipe também multidisciplinar e interdisciplinar. Para quê? Para desdobrar a voz do cliente. Como que nós vamos fazer isso? Usando, né, partindo da semântica, que é a ciência que estuda a relação entre a linguagem e a realidade. Então nós temos o quê? O blá blá blá, a semântica, aquilo que o cliente fala. Ah, eu quero que o casamento seja perfeito. Ah, eu quero que a cerveja esteja gelada. Ah, eu quero que o chocolate seja gostoso. Ué, mas o que é isso? Então nós vamos usar a semântica, trabalhar, né, a semântica em fatos e chegar o que? Em estatísticas, dados que a gente consegue trabalhar. Então, para conseguir, né, mas não é fácil, isso é um processo que nós temos que fazer. Para conseguir sair desse blá 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 até a estatística, nós temos que primeiro entender esse blá blá blá. Então, entender a necessidade do cliente e como que o cliente vai se comportar em relação a isso. Para isso, nós temos o modelo de Kano, que é o modelo, né, de um outro japonês, que a gente trabalha o que? A qualidade do nosso produto, em que cliente satisfeito, cliente insatisfeito, né? Aqui, nosso produto, como está, né? Como o atendimento a essa necessidade é insuficiente ou é suficiente? E aqui nós temos o que? O tempo de obsolescência relacionado à qualidade do produto. Então a gente vê o seguinte, se eu falar hoje para vocês que uma televisão não tem controle remoto, se essa televisão não tem controle remoto, você compra a televisão, você chega, abre a televisão não tem controle remoto, você vai ficar, né? Imagino que você vai ficar em um nível de insatisfação grande. Então, o que hoje em dia para a gente, uma televisão vir com controle remoto é uma qualidade obrigatória ou mandatória. É um atributo inicial necessário. Então você compra um produto, você espera, olha, você deseja, você tem necessidade, qual que é a expectativa? Então você espera que esse produto tenha uma determinada qualidade. Então uma qualidade é associada ao quê? A uma facilidade de acesso aos canais, à interação com a televisão, por meio de um controle remoto. Hoje em dia existem televisões com controle de remoto de movimento, ou até mesmo só identificando, né, os movimentos da sua mão. E aí, se eu falo para você que a televisão só vem com controle remoto, você já espera isso. Então a televisão ela vem com controle remoto, é uma qualidade linear ou esperada, é um atributo de desempenho. Então ela é linear porque, né, ela vai crescendo. Então se a televisão já vem com controle remoto, você nem espera que ela não venha com controle remoto. Então é esperado, né? Então
hoje em dia, né, alguns videogames, eu que sou doidão com videogame, você vai vender um console de videogame e o console não vem com um jogo já, você fica insatisfeito. Então todos os videogames já vêm com um jogo, pelo menos, né, os consoles mais novos, que é já uma qualidade linear. E a qualidade atrativa é aquela surpresa. É aquele cliente que na hora que ele adquire aquele produto, ele vai pegar e vai falar e vai ter aquela expressão, nossa, que legal, cara. Não sabia que esse negócio fazia isso. Então, por exemplo, você pega, né, eu mexo com tecnologia, essas coisas, comprei uma televisão. Aí você pega, comprei minha televisão tem controle do remoto, é por movimento. Achei aquilo muito do caralho. Então, o que? Na hora que você fala assim, nossa, que do caralho, é uma qualidade atrativa. Na hora que eu coloquei o 3D, eu fiquei absurdado com o 3D, que a minha televisão é aquelas curvas. Então, o que? É uma qualidade que você não espera, uma qualidade atrativa. Então, aquilo que vai puxar o seu cliente, né, para você. E aí, para a gente conseguir montar esse modelo de cano, nós temos o que? As nossas perguntas. Então, vamos imaginar, né, que o chuveiro com água, né, seja constante em relação ao volume e à temperatura após a regulagem como você se comporta. Você gosta, você acha óbvio, indiferente, existem coisas mais importantes ou não gosta. Então, isso aqui é uma forma de um leakage, né, que é aqueles graus de concordância. Né? O Likert é um estudioso, um cientista que montou um questionário com grau de concordância. Então é desde não gosto até gosto. Então, caso a água do chuveiro não seja constante em relação ao volume e à temperatura, após a regulagem, como você se comporta? Você gosta, não gosta, acha diferente, existe coisa mais importante ou não gosta? As duas perguntas são situações diferentes, mas elas servem para confirmar o comportamento do cliente esperado em relação a essa situação. Por quê? Se você regulou a intensidade da água da forma como você gosta, a temperatura vai ser adequada em relação a isso? Ué, se você espera que tem que ser, então você vai falar que acha óbvio. Se para você tanto faz, você acha indiferente. Se você gosta que a temperatura acompanhe o volume da água, né? Fica quente o tempo todo, então se abrir muito dá uma esfriada, então você vai falar que gosta, desculpa. Ou então se ela não for constante, provavelmente, né, no meu caso ali eu falaria que não gosto. Com relação ao chuveiro, não é que existem coisas mais importantes, mas aí a gente pode fazer uma análise conjunta depois na nossa aula prática. E aí nós vamos pegar o modelo de cano e vamos fazer, né, esse quadro aqui, onde nós vamos analisar a presença e a ausência da informação. Então o que? Se você, vamos voltar ali no slide, a presença, né, da relação entre o volume e a temperatura e a ausência da relação volume e temperatura do chuveiro. Então, à medida que aumenta o volume, né, a água do chuveiro, a temperatura abaixa. Na hora que eu fecho o chuveiro, a temperatura aumenta. Então, isso que é a ausência e a presença da nossa relação. Então, o que nós vamos fazer? A gente gosta, quando são iguais na presença e na ausência, é questionável. Talvez a pessoa não tenha entendido a pergunta, porque ela não pode, né, gostar e não gostar da mesma coisa. Então, né, na hora que você pega, acho óbvio, e na ausência você gosta, ela é reversa. Então a pergunta que você fez talvez não tenha sido bem interpretada pelo cliente, então você vai interpretar o oposto do que ele está te dizendo. Porque se ele acha óbvio eu aumentar o volume do chuveiro e a temperatura cair, e na ausência disso, né, na ausência dessa relação, ele gosta, então ele não entendeu. E aí, deixa eu pegar outra aqui. Ele gosta e ao na ausência achar óbvio, ele vai se tornar atraente. Porque é uma característica que ele vai apreciar. Né? O indiferente, tanto acha óbvio com indiferente, diferente, né? Não gosta com indiferente, vai bater reverso. E deixa eu ver se tem outro. Obrigatório, acho óbvio com não gosto ou gosto e na ausência não gosta, é linear. Então o que? É aquela característica, né, que sempre vai ter que ser seguida. Ela não vai ser mandatória, mas ela é óbvia para o cliente. Tá ok? Então nós vamos tentar montar esse quadro aqui, analisando as presenças e as ausências dos itens, das perguntas relacionadas ao produto que a gente quer desdobrar na voz do cliente.
Para isso a gente tem uma atividade. Então eu vou fazer um exercício para classificação de cano, aonde nós vamos, né, procurar o que nós esperamos de um celular. Então vocês vão perguntar da seguinte forma: webcam, né, a câmera digital. O celular tem câmera digital? Como que você se comporta? Você gosta ou você não gosta? Né? Então vamos voltar ali no quadrinho, né? Eu gosto, né? Hoje em dia eu gosto que o celular tenha. Na ausência eu não gosto. Então ter uma uma webcam para mim no celular é linear. Agora vamos voltar ali. Memória. Como que funciona a memória? Como que você se comportaria na ausência, na presença e na ausência? Agenda eletrônica, alto-falante, receptor AM/FM, headphone, reprodução MP3, alerta vibracal, a bateria, qual que é a duração da bateria, né? E por aí vai. Então vocês, eu coloquei alguns itens aqui, vocês podem trabalhar nessa atividade com mais itens, porque hoje em dia a gente tem smartphones que tem tela sensível ao toque. Como que seria? Né? Como que vocês encarariam um celular com ou sem presença, né? Com a presença, com a ausência da sensibilidade ao toque? Né? E aí vocês vão montar para mim de um celular e vão me entregar depois, que isso aí vai valer uma notinha. E a nossa primeira parte, aqui ó, já deixei aqui para vocês. Vocês podem aumentar, né, esse quadro aí depois, de acordo com o que vocês quiserem fazer. E aqui está o nosso quadrinho para servir de apoio. Beleza? Então é isso. Na próxima aula a gente faz, né? Vocês vão me entregar essa classificação de cano e nós vamos fazer um outro exercício de classificação de cano também, já buscando o entendimento da nossa próxima parte do QFD, que é montando a estrutura da Casa da Qualidade. Tá ok, gente? Muito obrigado. Espero que a aula tenha ficado boa. Vamos assistir e depois a gente faz o trabalho na nossa aula prática de quarta-feira. Tá ok? Muito obrigado, abraço.